E finalmente chegamos ao final da primeira temporada de The Last of Us. Foram 9 semanas aqui acompanhando essa saga do Joel e da Ellie. Às vezes atrasou um pouquinho, como esse último episódio, mas o importante é que conseguimos cobrir todos os episódios da série. Esse último episódio eu vou fazer diferente aqui nesse vídeo. Primeiro, eu vou falar sobre o episódio em si, fazer a review do episódio, e depois eu vou falar da série como um todo, tá ok? Então vamos lá. O episódio, ele começa com esse campo aberto, essa fazenda, e essa casa, para quem jogou o segundo jogo, soa um pouco familiar, porque lembra muito a casa da Ellie no segundo jogo. Será que é? A gente só vai descobrir no futuro. Temos aqui uma mulher grávida que a gente descobre logo em seguida que é a mãe da Ellie. Ela está ali dando à luz a Ellie enquanto está fugindo de um infectado. E uma coisa interessante é que a atriz que faz a mãe da Ellie aqui, ela é a atriz que faz a Ellie no jogo. É a atriz que faz a captura da Ellie no jogo. Então isso é bacana. A série teve isso de colocar os atores dos jogos na série, isso desde o primeiro episódio. Então é muito bacana isso que aconteceu. E finalmente o infectado encontra a mãe da Ellie e a ataca. E acaba mordendo a mãe da Ellie. Ela consegue matar o infectado, mas já era tarde demais. Logo em seguida, ela olha para baixo e o que ela vê? A Ellie nasceu. E o cordão umbilical tá ali, ela corta o cordão umbilical depois disso, né? A Marlene, então, chega mais tarde e encontra a mãe da Ellie. Elas se conhecem, são amigas, pelo que dá para entender, amigas de longa data ali. E a mãe da Ellie faz um pedido para Marlene. Ela fala para matar ela e para levar a Ellie, cuidar da Ellie consigo. A Marlene, no primeiro momento, fica relutante, mas logo depois ela aceita e faz isso. Inclusive, a mãe da Ellie mente, né? Ela fala que ela cortou o cordão umbilical antes de ser mordida, né? Na verdade, depois de ser mordida. Na verdade, ela foi mordida antes. Só que ela fala para Marlene que foi depois. E a gente corta esse flashback e vamos agora para o momento presente. Temos aqui o Joe tentando animar a Ellie. A Ellie agora ela tá numa espécie de transição psicológica que é muito legal, que ela tá cada vez mais deixando aquele lado mais infantil de lado. Ela tá se tornando uma pessoa que está carregando muitos traumas. O que aconteceu no episódio passado, muita gente pode pensar, ela tá com trauma do que aconteceu no episódio passado. Só que não é isso, é um acúmulo das coisas que a gente foi vendo na Ellie nesses episódios. Então, e o Joe tenta animar ela e tudo mais, e em primeiro momento ele não consegue, mas a Ellie acaba se animando novamente a encontrar uma girafa ali no meio do caminho. E tem um diálogo muito legal aqui enquanto eles estão brincando com a girafa, que o Joe ele fala, né? Aqui a conexão deles, né? Como a gente já viu nos episódios anteriores, já é uma conexão de pai e filha. A Ellie virou a filha do Joel agora. E o Joe ele fala nesse diálogo que ele quer, por ele, eles voltavam lá pro Tommy e ficariam lá de boa e tudo mais. Só que a Ellie fala, não, a gente chegou até aqui, então vamos até o final. E aqui eles continuam caminhando
E aí tem um diálogo muito maneiro que a gente vê, né, durante a série inteira, que o Joe ele tem um problema de surdez, e aqui ele revela que ele tomou um tiro no ouvido, mas não foi alguém que deu o tiro nele. Foi ele que tentou se matar. Logo no dia seguinte que a Sarah morreu, ele tentou tirar a própria vida. E ele hesitou na hora de apertar o gatilho, e por isso ele acabou acertando o ouvido dele. E tem uma coisa muito bacana nesse diálogo, que é o seguinte: a Ellie fala, pô, o tempo supera, né? Que bom que o tempo cura tudo. E aí o Joe fala assim, não foi o tempo. Não foi o tempo que curou. E olha pra Ellie. A gente não precisa mais de nada nesse diálogo. A gente já entende que foi a Ellie que curou essa mágoa que o Joe estava vivendo por 20 anos. E a Ellie também percebe isso, tanto que a reação dela é essa, numa interpretação sensacional da Bella Ramsey nesse episódio, do Pedro Pascal também, maravilhosos aqui nesse episódio. E eles acabam sendo capturados pelos vagalumes, e logo em seguida o Joe acaba ficando desacordado, a Ellie também, e ele acorda lá no hospital. E ele se encontra de novo com a Marlene, e a Marlene fala que a Ellie vai precisar fazer uma cirurgia para eles descobrirem por que ela é imune. Só que a cirurgia vai ser no cérebro. Tem que ser no cérebro, ou seja, eles vão sacrificar a Ellie para tentar salvar a humanidade, ou o que restou da humanidade. A reação do Joe ao ouvir isso é essa daqui. Ele fica louco, né? Ele fica louco. A Marlene fala para levar ele embora. E aí os dois capangas ali dos vagalumes levam o Joe embora. Só que na escada ele vai lá, surpreende os caras, mata eles. E aí a gente tem o Joe Caçador, que é o Joe dos jogos. Esse daqui basicamente é o Joe dos jogos, que ele tá caçando e sai matando todo mundo que ele vê pelo caminho. E é muito legal porque a montagem da série nesse momento toca a trilha sonora, não é uma trilha de ação, não é o som das balas. Eles optaram por fazer tocar a trilha original da série, dos jogos também, de um ritmo diferente, de um ritmo mais dramático. E funcionou. Para mim, funcionou, ficou bem legal essa montagem. E ele chega na sala de cirurgia, encontra ali as enfermeiras, tem o cirurgião ali, e a Ellie dopada. O Joe chega, pede pede não, né? Ele ordena para liberar a Ellie. Não, eu quero ela, me dá ela. O cirurgião, ele tenta resistir em primeiro momento, e o resultado dele é esse daqui. O Joe, ele mata o cirurgião e acaba pegando a Ellie. Aí no estacionamento, ele vai lá e encontra um carro, e ele encontra com a Marlene. E é muito legal porque aqui a gente tem os paralelos. Esse episódio ele tem essa temática de paralelos, né? Que aqui tá o Joe segurando a Ellie no colo, exatamente do jeito que ele segurou a Sarah no primeiro episódio. A Marlene chega e ele se vira e olha para Marlene do mesmo jeito que ele olhou pro guarda lá no primeiro episódio, enquanto ele estava com a Sarah nos braços. E em primeiro momento a Marlene não ataca ele, mas ela confronta, né? Ela faz uma proposta, fala: não, vamos dar um jeito nisso, ainda tem como e tudo mais. Ela não ataca logo de cara, assim como o guarda lá do primeiro episódio, ele não ataca de cara nem ele nem a Sarah. Então a gente tem esses paralelos do tipo,
o Joe está vivendo isso de novo. Ele está prestes a perder a filha dele de novo. Uma segunda filha veio na vida dele e ele está prestes a perder. Então ele está vivendo isso de novo. A direção ela mostra isso desse jeito, tipo, com praticamente os mesmos ângulos de câmera e tal, para causar esses paralelos. Só que aí o Joe, ele não vai, ele decide não passar por isso de novo, não arriscar. Ele até fala para Marlene, a Marlene até fala assim, olha, se você não me matar, eu deixo vocês irem. Mas o Joe fala, não, você iria atrás sim. E o Joe acaba matando a Marlene. Um tempo depois, a Ellie acorda no carro do Joe, com o Joe. Ela não entende nada, porque ela estava dopada nessa situação toda. E o Joe inventa uma história. Ele fala assim, ó, não teve jeito, eles te examinaram, descobriram que tinha outros imunes também, mas não tem cura. Não tem cura, não tem jeito e tudo mais. E aí veio uns saqueadores, invadiu lá e começaram a atacar, mataram a Marlene, mataram todo mundo e eu consegui escapar com você. Essa foi a explicação do Joe. A Ellie, no primeiro momento, ela acha estranho e passa alguns dias, eles estão juntos de novo, né? E a Ellie questiona o Joe. Ela pergunta, isso que você falou sobre os vagalumes é verdade? É verdade? O Joe fala, é verdade. Eu te juro que eu falei a verdade. A Ellie, ela confia no Joe porque durante a jornada inteira o Joe falou a verdade pra ela. Só que a reação dela é essa daqui. Uma atuação fantástica da Bella Ramsey, que sem falar uma palavra, pelo olhar dela e pela reação, a gente vê que no fundo ela quer acreditar. A Ellie quer acreditar que o Joe não mentiu pra ela, mas no fundo ela sabe que teve uma mentira ali. E tudo isso sem a atriz precisar falar uma palavra. Então, foi muito bacana isso. E assim acaba a primeira temporada de The Last of Us. Feito essa review do episódio, que eu achei um episódio muito bom, assim, é do mesmo nível dos outros, achei que assim, ele foi meio curto, mas para mim ele funcionou. Eu achava que ele poderia desenvolver melhor, mas para mim ele funcionou. Agora, nessa segunda parte aqui, eu vou tirar aqui mais uns 5 minutinhos de vídeo para falar sobre a série no geral até aqui. Os pontos positivos da série são, para mim, as atuações, o roteiro tá bem escrito e a fidelidade de adaptar o jogo. Talvez isso seja até um ponto negativo para quem já jogou o jogo, porque isso, como a adaptação é muito fiel, extremamente fiel, acontece que quem já jogou os jogos não tem muita surpresa, né? Não se surpreende tanto com os acontecimentos, já sabe até onde isso vai. Então não tem o fator surpresa para quem já jogou o jogo. Então isso pode ser um ponto negativo dependendo de quem jogou o jogo. Eu joguei o jogo uma vez, o primeiro jogo eu joguei uma vez há 10 anos atrás, então, mas eu lembro das coisas do jogo e em alguns episódios, principalmente o episódio passado e esse também, eu tava com a sensação tipo assim, cara, pô, não, se eu não tivesse jogado o jogo e não soubesse o que iria acontecer, para mim o impacto seria melhor. Eu ficava pensando nisso. E eu acho que a série funciona melhor para quem nunca jogou o jogo. Porque vai ser tudo novidade, tudo algo novo para você. Se você viu a série e nunca jogou o jogo, deixa um comentário aqui falando o que você achou, tá ok?
Tirando isso, a produção tá legal. Tem uma outra cena assim de fundo verde que me soou falso em alguns episódios, não em todos. Alguns episódios faltou um pouquinho de ação, eu achei que eles focaram muito no drama, mas isso para mim não chega a ser um ponto negativo, eu entendi a proposta da série e isso não me incomodou. O meu único ponto negativo na série, de fato, é a questão de ser muito corrida. Eles quiseram adaptar o primeiro jogo numa temporada só e dava para adaptar em 2 temporadas. O resultado disso foi que eles correram muito com a história. Correram muito com a história e, se tratando de série, eles poderiam fazer com mais calma. Um exemplo que a série ela acabou se tornando, chega uma hora que ela acabou se tornando o caso da semana. Aquelas séries estilo caso da semana, tipo CSI e tudo mais, que tem um fio de história que conecta, mas cada episódio tem a sua própria história. Então, não é o tipo de série que me agrada. Então, eu não gostei tanto disso. Eu acho que poderia deixar mais episódios para cada arco ali dos personagens, não colocar um por episódio. Também não precisava fazer igual, por exemplo, The Walking Dead fazia, que o The Walking Dead pegava um volume da HQ e transformava isso em 3, 4 temporadas. Pegava 6 edições e transformava em 3 temporadas. E aí ficava muito enrolado. Não digo isso para fazer isso, mas, por exemplo, na parte do Henry e o Sam, que foi tão bacana aquela parte, e durou só um episódio. Aí teve todo o lance da Kathleen, né, que foi uma personagem nova, feita para o jogo e tudo mais. Ela é apresentada como uma vilã e tal, e morre no episódio seguinte. Então, a gente não... chega uma hora na série que a gente já sabe o que vai acontecer. Eles vão encontrar um grupo de pessoas, um cara, uma mulher e tudo mais, no final vai acontecer alguma merda, e esses personagens que foram apresentados no começo do episódio vão morrer no final do episódio e vai continuar seguindo a Ellie e o Joe. Todo episódio acabou sendo previsível por conta desse formato de caso da semana que eles adotaram aqui na série. Que eu não curti isso porque foi muito corrido. Por exemplo, o Henry e o Sam, essa sequência, eles poderiam estender para uns 3 episódios. Pô, me fala um pouquinho do background deles. Tá certo que o Henry fala, mas só que me mostra num flashback, faz alguma coisa mais desenvolvida e não só descarta no final do episódio os caras. Então, eu achei que foi uma série que ficou muito corrida essa primeira temporada por conta disso. O criador, o Neil Druckmann, ele já falou que provavelmente o segundo jogo vai ser dividido em 2 temporadas, o que é bom. E outra coisa que é legal, também que eu acho que isso vai acabar, vai melhorar na próxima temporada, é que se eles adaptarem o segundo jogo logo de cara, eu não sei se eles vão fazer ali uma temporada de meio entre o primeiro e o segundo jogo, mas o que acontece? O segundo jogo, ele não tem essa situação que tem no primeiro jogo, que eles não vão precisar adaptar, que é encontrar vários grupinhos de personagens e tudo mais, e dá problema, e depois vai, acaba, e tem essa jornada. O segundo jogo não tem isso, o segundo jogo tem personagens fixos. Praticamente o jogo inteiro. Então, eu acho que isso vai ser bom pro futuro da série. Então, por isso, talvez, olha, essa série, como adaptação de jogo, é perfeita, talvez seja a melhor adaptação de jogo que existe até hoje. Eu não me lembro de uma adaptação de jogo tão perfeita assim, tão bem executada como o The Last of Us. E eu acho que tem um futuro bom. Meu único ponto negativo é que assim, ela poderia ser uma primeira temporada memorável. Só que como eles escolheram esse formato de caso da semana e querer correr com a história para adaptar o primeiro jogo inteiro numa temporada em 9 episódios,
sendo que daria para dividir o primeiro jogo em 2 temporadas tranquilamente, eu acho que isso cai um pouco da série, porque ela não se torna memorável, ela se torna apenas uma série excelente, pelo menos aqui na primeira temporada. Eu acho a história do segundo jogo melhor, não vou dar spoiler aqui, e parece que pode ser temporadas melhores. E é isso, pessoal. Esse foi The Last of Us, uma saga de 9 semanas aqui, fazendo vídeo. Pensei que eu não iria conseguir, mas consegui aqui, fiz os 9 episódios. Esse atrasou um pouco, porque eu não vi o episódio quando lançou no domingo, porque eu estava assistindo o Oscar, mas eu assisti o episódio hoje, já estou fazendo o vídeo aqui, e vou lançar o vídeo com um dia de atraso, mas não tem problema nenhum não. E se der certo, se o canal ainda existir quando lançar a segunda temporada, a gente segue com The Last of Us. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da série. É isso aí, pessoal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.